Olá, amigos da Anatomia Esportiva. Vamos aqui ao nosso pós-jogo de Flamengo 1, Atlético Paranaense 1. E hoje contamos com a presença de Pascoal Grisola. Olá, Pascoal. Fala, Bruno. Pascoal, fala suas impressões iniciais aí sobre a partida de ontem. Bom, absolutamente ninguém gosta de perder, de ser desclassificado de um campeonato. Isso aí é uma coisa óbvia. E a gente tem que aprender com erros, né? Tentativa e erro é o ideal. Eu imagino que a grande parte da torcida do Flamengo, se não toda, está muito mais chateada por resultados anteriores até do que esse, porque a gente acaba juntando tudo num caldeirão só. A gente não foi eliminado pelo Atlético Paranaense na noite de ontem. A gente está somando todas as eliminações de campeonato estadual, de Libertadores, que a gente não passou da fase de grupos. Então é como se a gente tivesse num carrossel de emoções, Bruno, e que o jogo de ontem simplesmente ele demonstra, nesse carrossel de emoções, o jogo de ontem simplesmente é mais um cavalinho nesse emaranhado de eliminações. As pessoas não conseguem ter a calma, e nem estou dizendo que é para ter a calma, cada um tem a sua forma de reagir, mas as pessoas estão exatamente colocando como tudo ao mesmo tempo agora. E eu vejo que não é bem por aí. O que não significa que nós não temos defeitos, tá? Não começamos aqui numa tentativa de se passar pano em alguma coisa que não é o caso. Perfeito, eu concordo com você, Pascoal. Acho que está acumulando, as pessoas estão até com um certo ranço e isso até cega um pouco, não vem como que foi a partida de ontem. Vamos dividir aqui primeiro tempo, segundo tempo. Pascoal, o que você achou do primeiro tempo da partida de ontem? A gente analisa como quase que como um todo, né? O jogo como um todo. Na tarde de ontem, em rápidas conversas, eu sempre disse que o time do Atlético Paranaense não é essa galinha morta que todo mundo achava que era, muito pelo contrário. O Thiago, ele é um treinador de muita capacidade, entretanto, ele está num time que as pessoas julgam ser um time pequeno, né? Como se o Thiago fosse um treinador de um Bangu, de um Madureira, de um Resende, né? Aproveitando que você é aí da cidade, né? Sem querer desmerecer outros clubes, eu estou brincando, mas é esse oba-oba, essa presunção, essa arrogância por parte de alguns torcedores do Flamengo que faz com que a gente espere de uma partida como se toda a partida do Flamengo fosse 6-1 contra o Goiás. Cada partida é uma partida, cada jogo é um jogo, e o jogo tem que ser jogado. Assim como o lambari tem que ser pescado, me perdoe o clichê. O primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo bom, era o que se esperava do Flamengo, mas e o time do Atlético Paranaense, como eu falei na tarde de ontem, ele iria jogar por uma bola. Eu até imaginei que iria pressionar muito o Flamengo lá na frente. Mas, estranhamente, você há de lembrar disso, o Atlético começou a pressionar o Flamengo depois que empatou o jogo, para não deixar o Flamengo jogar, já sabendo que o Flamengo estava cansado. A grosso modo, o primeiro tempo foi um primeiro tempo que o Flamengo poderia até ter ampliado o marcador, mas a gente teve um pouco de falta de sorte, porque o nosso modelo de jogo, que foi o pensamento do nosso treinador e o que se propõe esse time daqui para frente, e isso não vai acontecer agora, Bruno, o pensamento dele usa a peça, uma das peças muito importantes é o Arrascaeta. E a saída do Arrascaeta fez com que a gente perdesse aquela mobilidade no meio que a gente teve contra o Goiás. Ah, mas é o Goiás? Não. Eu estou falando de função do jogador. Então, a perda do Arrascaeta fez a gente sofrer muito, porque entra um jogador com característica completamente diferente, que é um cara que ele não leva para o centro, e não tabela, ele não dialoga com Everton Ribeiro. O Vitinho não é esse jogador. Eu achei até que foi uma substituição errada, eu teria feito diferente, eu teria colocado o Arão e liberaria o Diego. Vai articular. Voltar aquele Diego antigo, entendeu? Vai para articulação. Perdemos um articulador. Mas o Jorge, com medo, agora é puro achismo, tá?
o Jorge com receio de vaias, de conjunturas que você entende muito bem quando se fala em Flamengo, as conjunturas que tudo acarreta, ele talvez com certo receio ele não quis. Vai jogar para trás, igualzinho aquele ex-treinador que precisava do empate. O empate seria um ótimo negócio para a gente. Estou me referindo ao jogo contra o Peñarol, lembra? E ele simplesmente não quis se defender. Dessa vez ele não quis se defender. Acabamos tomando um gol, que deu no que deu. E aí o segundo tempo foi aquele segundo tempo que o Flamengo começou bem, não controlou o jogo. Quem controlou esse jogo foi o Atlético. O Flamengo teve ali algumas chances de fazer o segundo gol, né? Teve aquele... E aí a gente acabou sendo castigado com gol aos 31 minutos, quando o nosso time estava cansado, tanto que o Rafinha, momentos depois, pediu para sair, né, com uma claro erro de posicionamento de um modelo de jogo que ainda vai demorar. Mas aí, Bruno, o que acontece? Desculpa, eu estou me alongando. O que Pode acontece? continuar. O que acontece? A gente não foi eliminado pelo Atlético Paranaense ontem. A gente foi eliminado pelo Santo André, a gente foi eliminado pelo Fluminense, a gente foi eliminado pelo Independente. A gente junta todas as nossas derrotas e descarrega num jogo só. E aí começa o massacre de se procurar culpados. Lógico que tem que ser culpado. A culpa é minha, porque eu torço pelo Flamengo, a culpa é sua, por você torcer pelo time do Flamengo, a gente começa a procurar culpados. O futebol é um jogo que, se não houvesse falha, terminaria 0-0. Alguém tem que falhar. E dessa vez fomos nós. Certo? Mas daí pegar uma motosserra e sair cortando as pernas de todo mundo, quando a gente vê que o nosso elenco continua com os mesmos problemas do ano passado. E aí eu deixo aqui uma pergunta para a sua audiência. Quantos jogadores do ano passado nós tínhamos da noite de ontem em campo, quando a Arrascaeta foi substituído? Quantos? Eu te respondo. 10. Porque Vitinho ano passado, Link ano passado, Berri ano passado. O que a gente tinha diferente nesse jogo? Gabriel? Pedro Pascoal foi 9, o Rafinha também. Não, mas é que eu estou contando com a substituição, irmão. Tá, depois do... O Gabriel e o Rafinha. O Rafinha eu não posso nem considerar ainda que é um jogador de futebol para suprir a necessidade da nossa lateral direita. Ele não joga há muito tempo. Ele acabou de chegar da Europa. Você entendeu que não foi só hoje, ontem? É muito mais ampla a questão. A questão é muito mais ampla. Você sair atacando, não, porque a culpa é marcação alta, porque é bola descoberta, que a culpa é do lateral, que a culpa foi do Cuéllar que falhou, e falhou. Não é isso. Olha para o seu banco, Bruno, por favor. Você precisa fazer uma modificação. Olha para o banco. O que você tem no banco? Berrio? Resolve? O César vai entrar e vai ser o nosso articulador? Eu não sei, na minha cabeça ontem faltou aquela articulação pelo lado esquerdo. René não subiu. Você viu o René na lateral esquerda no jogo? Não viu. René quase não apareceu no jogo. Por quê? Porque ele estava sem seu articulador. Porque o Diego estava muito centralizado, vindo toda hora buscar a bola para poder organizar as jogadas. Não tem mistério, é só você ver o jogo outra vez. A gente poderia ter atacado, a gente poderia ter jogado por uma bola apenas? Poderia, irmão. Poderia, sem sombra de dúvida, ter jogado por uma bola. Mas para jogar por uma bola, você tem que ter outras posturas dentro de campo, que não é o caso, que não é o Flamengo que a gente quer. Você não quer recuperar o seu Flamengo indo para cima dos adversários? Não é isso que você quer recuperar? Então, tudo isso, querido, tem ônus e bônus. Bônus, às vezes, vem contra o Goiás, com a defesa completamente desarticulada, né? No segundo tempo, foi um treino. O ônus vem contra um time armado esperando você cometer uma falha, porque vai cometer, todo time comete, e aí você joga para o empate. Isso. E aí, só para finalizar, eu fiquei assustado com o número de faltas ontem do Atlético Paranaense. Foram 22 faltas no jogo. O cara que mais recebeu a falta foi o Diego. Por que o cara que recebeu mais falta foi o Diego? Era onde nascia a jogada. Talvez devesse mudar ele de posição, ele jogar entre as linhas. Por isso que eu estava falando para colocar o Arão. Mas está defendendo o time. Nem sempre. Quando você coloca dois jogadores de posições mais defensivas, como o Arão e o Cuéllar,
seria para defender o resultado. Muito pelo contrário. Poderíamos ter uma articulação melhor, liberando o Diego. Mas como também poderia dar tudo errado, e a gente ter uma péssima articulação, Arão fazer uma péssima partida, Diego fazer uma péssima partida. Mas alguma coisa teria que ser tentada e não simplesmente colocar um atacante com medo da torcida e da imprensa falar, ué, tá com medo do time do Atlético Paranaense? Porque começaram a vender a ideia que o time do Atlético Paranaense é um time muito ruim, mas que joga há quase um ano juntos. Eu até conversei com você ontem, né, depois do jogo, e a sua explicação eu até acho que realmente a entrada do Arão seria melhor. O Vitinho, até o momento que tinha o Arrascaeta ali, o Flamengo estava fazendo muito bem o papel dele ali ofensivamente, né? O Atlético Paranaense não estava tendo chance. Acho que o Vitinho, acho não, tenho certeza, o Vitinho entrou mal. Não vou crucificar ele aqui, porque eu sou contra a crucificação de jogador, assim como eu sou contra a crucificação que está sendo feita contra o Diego. Não foi o Diego, foi o time que não rendeu. O Diego, para mim, em campo, foi um dos melhores. Acho que concordo em tudo que você falou. E eu queria destacar ali que o pessoal falando de marcação alta, né? É pelo contrário. Nós tomamos o gol quando a nossa marcação estava alta. A nossa última linha ali, né? Última não, né? Primeira, né? A primeira linha ali os defensores, eles tinham que estar um pouquinho mais à frente. Se eles estivessem um pouquinho mais à frente ali, o resultado seria diferente. O Léo, como você falou, o Cuejá deu bote na hora que não tinha que dar. Léo Duarte deu condições para o Rony fazer o gol. Mas realmente, o gol no futebol, o gol só sai por falha dos outros. Por mais que você pegue um jogo, por exemplo, o jogo passado, o Flamengo criando, movimentando, o Goiás teve falhas na marcação que proporcionaram essa movimentação, porque se a marcação tivesse encaixado com toda essa movimentação, o gol seria evitado. Não estou aqui querendo crucificar também o Cuejá, o Léo Duarte, que nós temos que dar tempo para o Jorge Jesus para ter um trabalho, para esse trabalho ser melhor desenvolvido. É muito pouco tempo. Você foi perfeito quando você diz que a eliminação não foi só a eliminação de ontem. Nós estamos carregando todo aquele peso passado, principalmente desses últimos anos, em que foi a torcida segurou muito por conta de uma recuperação do clube, e agora que conta com melhores peças, o Flamengo não está apresentando os resultados desejados, né? Mas, Bruno, Sim, fala, Pascoal. Mas exatamente, essas melhores peças, ontem, a gente só tinha uma em campo, que foi o Gabriel. O Rafinha, a gente não pode exigir nada dele. Ele obviamente que a gente vê uma diferença enorme naquela lateral, qualidade de passe, tudo, porque ele é um excepcional jogador. Agora, um excepcional jogador demora um tempo para se adaptar. Ele acabou de chegar no time, sabe? Vamos usar até aquela expressão antiga, ele está sendo jogado na fogueira. E o que acontece? A gente só tinha o Gabriel, o resto é ano passado, querido. São as mesmas caras, que exatamente por ser do ano passado, eles vão demorar ainda. E perdão, esquecemos de um, né? O Rodrigo Caio, né? Esquecemos de um. Então, na verdade, são 10, são 8, perdão, são 8, o Rodrigo Caio. Mas o Rodrigo Caio, ele não ajuda o time a andar, ele ajuda o time a não tomar gol. Quem ajuda o time a andar, e principalmente a questão do Arrascaeta ontem, fez muita falta porque nós perdemos praticamente todo o dinamismo do nosso ataque, que coincidentemente estava sendo treinado. Então, ao perder essa articulação, basicamente entraram 2 jogadores que a gente não tem tanta confiança assim. E até lembrar, né? Não estou aqui querendo caçar bruxas, dizer que realmente, se o Léo Duarte desse um passo à frente, deixaria o jogador impedido.
se o Rafinha tivesse um pouco para trás. Agora, você falou de um fato da marcação alta, e foi exatamente por causa da marcação alta que o Flamengo tomou o gol. Não sei. Tinham 6 jogadores do Flamengo contra 2 jogadores do Atlético Paranaense. Então não foi falha de marcação. Mas vamos dizer assim, foi falha de posicionamento. E você recebe uma bola, um lançamento daquele, né? Chega na cara do gol com maior facilidade. O que vai acontecer a partir de agora, Bruno? Vai ser difícil. A gente tem que pensar no amanhã. O jogo acabou, vamos pensar no amanhã. E agora? O que acontece? Bom, quando eu comecei, eu falei, a gente tem que aprender com os nossos erros, né? Então, e um desses aprendizados é a paciência de que ainda vai demorar um tempo, não muito longo, para esse time engrenar. Só que tem um grande detalhe. Na próxima quarta-feira nós temos o Emelec. Então, o ideal é que, quanto ao Corinthians, você não se preocupe com questões de campeonato brasileiro agora, nesse exato instante. Mescle esse time para que tenha jogadores aptos a jogar contra o Emelec. Que também não é outra galinha morta, não. No campo deles não é uma tão galinha morta assim. É mais fácil, sem dúvida alguma, que é mais fácil. Mas eu fico com medo disso, entendeu? De todo mundo achar que é muito fácil. A bem da verdade, estava todo mundo falando assim, a gente está classificado, né? E a gente foi castigado pela soberba. Acho que você não deve ter visto, não sei se você viu na Globo ou não, até o Luiz Roberto destacou na transmissão e que ele falou que na Europa, quando eles rodam elenco, eles não fazem como o Palmeiras faz, bota praticamente o time em reserva. Eles vão substituindo 2, 3, 4 peças por jogo para poder rodando o elenco. Foi até o que o Jorge Jesus falou ontem quando estava botando jogadores mais frescos, né? Falando em relação, por exemplo, ao Cuejá, né? Então é assim que o Flamengo vai rodar o elenco, né? O Jorge Jesus deixou bem claro que ele não vai botar time misto. Acho que vai pegar os jogadores que estão mais desgastados e eles não vão jogar, né? Acredito que não sei se, perdão, não sei se vai jogar, mas já tá regularizado o Gerson. Eles contam que seja regularizado até sexta-feira o espanhol, o zagueiro Pablo Mari. Então, mas não devem começar jogando. Eles podem ficar no banco para poder jogar alguns minutos. Mas esses jogadores não estão nem integrados ao elenco completamente. Não é um risco, não é temerário você de repente acreditar, sei lá, eu acho tão estranho isso, essa vontade, parece que a gente está tentando encobrir alguma coisa. Olha, nós contratamos, tá? Agora a gente tem que colocar em campo. O cara está jogando futebol europeu, Bruno, é completamente diferente do futebol sul-americano. E parado de férias, né? Pablo não, Pablo até jogou, mas fora isso, não é temerário? Eu concordo que é, mas só que é assim que funciona. O Rafinha, se fosse pensar racionalmente, não era nem para ele ter jogado esses jogos. Era para ele estar se preparando. Era para ele estar fazendo aí, no mínimo, aí uns 20 dias de treino. Pelo menos uns 20. De 20 a 30. Sim. Fazer uma pré-temporada para ele estar no mesmo nível dos outros. Exato. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Lamentavelmente. Então, mas assim, acho que pode ser uns jogadores que podem ficar no banco, podem entrar para jogar alguns minutos, se a partida já estiver decidida, para poder ir pegando minutagem, já se adaptando com o time, né? Concordo com você. E quando fala em aprendizado, mais uma vez, sem querer crucificar ninguém, acho que os jogadores do Flamengo têm que ver e aprender também ali na decisão dos pênaltis. Porque os pênaltis que nós perdemos foram muito mal batidos. Ontem nos pênaltis, eu dou parabéns ao Diego Alves, porque ele foi
Ele pegou, ele foi de 4 bolas, ele foi em 3, ele foi. Ele chegou, uma ele defendeu e 2 ele chegou a tocar Sim. na bola. Então, não acho o pessoal crucificando o Diego por causa do pênalti. Gente, perdeu. Não foi a melhor forma de bater? Não foi. Mas se ele batesse daquele jeito e o goleiro caísse, todo mundo ia estar falando que ele foi displicente? Não. Eu não acho que, sinceramente, eu não estou aqui querendo passar pano, eu não sou de passar pano, Não passa mas eu pano. acho que ele não foi displicente. Eu acho que ele escolheu, foi o pior modo. Para mim, dos 3, quem bateu o pênalti pior foi o Everton Ribeiro. Ele praticamente recuou a bola para o goleiro. Ô Bruno, imaginemos a seguinte situação. Quantas pessoas ontem estavam vendo esse jogo? De repente, o quê? 40 milhões de pessoas. Mais as 70 mil que estavam no Maracanã, mais aqueles que estavam vendo pela internet. Então tem uma disputa de pênalti, o cara pega a bola, ele é o capitão da equipe, ele vai lá, ele tira, faz o sorteio para escolher o lado, escolhe o lado, ele resolve bater primeiro, coloca a bola embaixo do braço, e há uma demora enorme para a cobrança daquele pênalti, uma coisa absurda, não estou justificando. Você acha que passa pela cabeça, seja do Diego, ou seja o cara que está começando no futebol hoje, numa escolinha, bater aquele pênalti de forma displicente? Nunca! Está todo mundo olhando para o cara. Ele chamou a responsabilidade para ele. Sabe, por mais que ele não precise do futebol para... Deve estar rico, não sei, a vida financeira do cara. Por mais que ele não precise mais jogar bola, tá com a vida tranquila. Cara, toda vez que esse cara for num shopping, for num restaurante, alguém vai chegar e vai falar: poxa, você é um displicente. Você acha que passa pela cabeça do jogador falar assim: vou bater isso aqui de qualquer jeito, eu quero que se dane? Porque displicência para mim é isso. Displicência para mim é o seguinte: eu quero que se dane, tô nem aí, dane-se isso aqui. Cara, mais de 50 milhões vendo o jogo, cara. Sabe, o jogo vai ser passado para outros lugares. Não é displicência. Errou. E eu comentei isso hoje, Pascoal. Eu comentei isso hoje. Eu estava. Mas as pessoas não veem dessa forma. Um amigo, eu falei, o cara não bateu de displicente. Não. E é um negócio. Se fosse só o pênalti dele, que fosse perdido, o jogo até aquele momento está 4-4, porque o Diogo Alves defendeu um. Exato. Então, é aquele papo, gente. A gente vive no Brasil, a gente vive em Hollywood. E sempre tem que ter um vilão para a gente crucificar. Você lembrou muito bem ontem do Zico. É contra a França, velho. Todo mundo até 86 até hoje. 86 crucificaram o Zico. Mas o Zico o que fez? O Zico pegou frio, tinha acabado de entrar, quem era para bater o Sócrates, que amarelou. O Zico não. Foi lá, bateu, perdeu. E o pessoal esquece que na cobrança de pênalti, na disputa de pênaltis, ele fez o dele. E quem perdeu foi o Sócrates e o Júlio César. Você viu o jeito quem é vivo, quem tem memória, vai lembrar que o Sócrates simplesmente colocou a perna para trás e bateu o pênalti. Quem perdeu o pênalti foi o Sócrates e o Júlio César. Mas quem entrou para a história como que perdeu a Copa foi o Zico. E a torcida do Flamengo está fazendo incrível, né? Passa-se anos e anos e a história se repete. Eu estou sendo até repetitivo, porque eu já falei isso ontem, eu falei nessa madrugada, né? A história agora se repete. Não estamos aqui defendendo o jogador. A gente está usando de uma certa justiça. O cara simplesmente, ele peca, talvez ele pode pecar pelo excesso. Mas o Diego não bate pênalti bem. Eu não sei, eu não vi o treinamento dele nas cobranças de pênalti. Se é que teve treinamento. E se teve treinamento, qual foi o desempenho dele? De repente ele estava bem, porque o técnico falou o seguinte: não, você não bate. Agora fica todo mundo usando teorias da conspiração. Você quer que eu te diga uma verdade, que agora a gente vai perder um monte de seguidores? Não foi o Diego que bateu aquele pênalti, amigo. Foi o Eduardo Bandeira de Melo que bateu aquele pênalti. Ponto. Você está entendendo onde eu quero chegar? É o ranço. Eu sei. Não foi o Diego. É o ranço, é o ódio que as pessoas têm e eles personificaram, as pessoas perseguem. Como criaram uma campanha para o René.
René Perebasso. Isso é uma burrice sem tamanho. Isso. Eu não estou preocupado com o seguidor aqui, não. Estou preocupado em falar a verdade. Isso. E o Diego está sendo perseguido. Porque o Diego ontem, as pessoas esquecem da ótima, não, da boa partida que ele fez. Sim. Entendeu? Ele pode fazer chover, pode ter a próxima final, ele ser o cara, ele fazer 4 gols, dar 4 assistências, o Flamengo fizer a final dos sonhos, por exemplo, da Libertadores, e ele for o cara, o pessoal vai sempre perseguir. Porque Sim. O pessoal... Eu vou falar, e assim, eu gostaria até de... Para a gente poder não ficar alongando muito tempo, porque eu não gosto de ficar dando muito ibope para esse pessoal que é disseminador de ódio, né? Só para a gente terminar aqui o nosso programa, né? Eu gostaria de falar uma frase que eu botei no Twitter hoje. O ódio cega as pessoas. E bem, amigos, vamos terminando por aqui. Vou pedir para vocês que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like e ative o sininho das notificações, porque assim, sempre quando tiver um vídeo novo aqui na Anatomia Esportiva, vocês vão ser notificados do nosso conteúdo. Também não esqueçam de procurar a Anatomia no seu agregador preferido, Spotify, Deezer, Google Play e SoundCloud. Estamos em todos esses. Obrigado, saudações rubro-negras. Até a próxima. Ô pai, eu vou falar pro pai, eu tô levando brinquedo pra falar pra tia que hoje é dia de brinquedo ou não? Então tá. Manda um beijo, pessoal. Mua.